Olá, eu sou o professor Pierre do IFSC Campus Tubarão e esse é o segundo vídeo sobre a estratégia de fusões e aquisições. No primeiro vídeo, a gente, além da contextualização, viu o que são as fusões e aquisições e diferenciou um caso de outro. Neste segundo vídeo, a gente inicia com o valor das fusões e aquisições. Então, valor das fusões e aquisições. Lembrando mais uma vez que nós estamos utilizando o modelo VRIO, não só para análise de recursos e capacidades, mas também para análise das estratégias a serem adotadas pelas organizações. Então, a atividade de fusão e aquisição, ela apresenta uma questão bastante interessante. A atividade de fusão e aquisição é uma ocorrência comum no mundo corporativo e os valores em dólares envolvidos nessas transações chegam a trilhões. Ainda assim, não está claro se a atividade de fusão e aquisição realmente gera valor para as empresas que implementam essas estratégias. Uma estratégia de fusão e aquisição ela faz sentido para uma empresa se a transação cria valor para a empresa, seja a empresa adquirente ou para a empresa adquirida, que a gente às vezes chama de empresa-alvo. Nem todas as fusões e aquisições criam valor. Por outro lado, a perda de valor pode chegar a bilhões. Uma fusão de conglomerado, ela ocorre entre empresas estrategicamente não relacionadas. Na realidade, as agências que regulam, agências governamentais que regulam ou autoridades governamentais que regulam o mercado, elas costumam muitas vezes regulamentar as fusões e aquisições para garantir que exista um certo nível de concorrência. Uma fusão vertical, já na categoria de fusões relacionadas, envolve um movimento de integração vertical pela empresa ofertante, seja para trás, na cadeia de valor do setor, por exemplo, um fabricante comprando um fornecedor, ou para frente, por exemplo, um fabricante comprando um distribuidor. Quando uma empresa adquire um ex-concorrente, ela se envolve em uma fusão horizontal. As fusões horizontais têm imensas implicações competitivas. A possibilidade de preocupações antitrust, em outras palavras, a possibilidade da aquisição ter um impacto adverso sobre os clientes, pode significar que a aquisição será rejeitada pelas autoridades reguladoras. Podem haver também solicitações de mudança da forma como a fusão ou aquisição está sendo realizada. Em uma fusão de extensão de produtos, as empresas adquirem produtos complementares por meio da atividade de fusão e aquisição. A motivação para acessar novos mercados geográficos leva as empresas então a fusões de extensão de mercado, que são então os tipos de fusões e aquisições. Se uma empresa adquirente fizer uma oferta para comprar ações de uma empresa-alvo não relacionada, não haverá expectativa de criação de valor, porque não haveria economias de escopo a serem exploradas. Uma empresa racional nunca pagaria mais do que o preço de mercado por um alvo se não houvessem economias de escopo esperadas a serem exploradas. Portanto, haveria apenas retornos econômicos normais para o adquirente. Praticamente, a única expectativa de criação de valor viria de uma eficiência do mercado interno de capitais. Outra possibilidade é que o valor possa ser criado por meio de reversão da diversificação não relacionada. Por exemplo, se alguém reconhece que os negócios que compõem uma corporação valeriam realmente mais se estivessem sob propriedade diferente, um desconto de conglomerado seria isso, então uma aquisição dessa empresa seguida de um desmembramento dos negócios poderia criar valor. No entanto, para a maior parte é improvável que a atividade de fusão e aquisição não relacionada crie valor para a empresa licitante, no caso a empresa adquirente, a empresa que faz oferta, ou para a empresa-alvo, no caso a empresa que está sendo adquirida. Embora as atividades de fusão e aquisição não relacionadas geralmente não criem valor, existem alguns exemplos que o valor parece ter sido criado.
E aí, então, esses casos eles são mais exceções do que a regra. Espera-se criação de valor por causa de sinergias entre as unidades ou as divisões, seja por economias de escala, seja por economias de escopo. Essas últimas podem ocorrer por meio de transferência de competências ou compartilhamento de infraestrutura e outros recursos. As ligações entre as empresas devem se basear em economias reais de escopo e devem ser menos custoso para a empresa incorporada realizar essas economias de escopo do que para acionistas externos realizá-las por conta própria. Ou seja, a lógica por trás da criação de valor na atividade de fusão e aquisição relacionada é a mesma que foi abordada anteriormente em outras estratégias de nível corporativo. As empresas são capazes de criar valor capturando economias de escala e escopo junto com as economias da cadeia de valor. Essa é a noção de sinergias. Então, o valor econômico de uma fusão e aquisição relacionada pode ser capturado por uma equação simples de 2 mais 2 igual a 5. Em outras palavras, em tal atividade de fusão e aquisição, o valor econômico das duas empresas combinadas, ou seja, o 5, é maior do que o valor econômico das duas empresas separadas, ou seja, 2 e 2. Estimar os retornos para os acionistas da empresa ofertante ou da empresa adquirente é simplesmente uma questão de estimar o montante do valor que será criado pela atividade de fusão e aquisição, menos qualquer montante que a empresa licitante tenha de pagar à empresa-alvo. É claro que o valor que a empresa ofertante deve pagar à empresa-alvo é uma função do valor que outras empresas reconhecem na empresa-alvo, porque pode haver uma disputa pela compra dessa empresa-alvo. O preço da ofertante vencedora provavelmente aumentará até o ponto em que a vencedora realizará apenas os lucros econômicos normais pela aquisição. Assim, os retornos para os acionistas da empresa-alvo também dependem do processo de oferta de licitação dessa empresa. Se esse processo de oferta levar o preço da empresa-alvo acima do seu preço de mercado, haverá um retorno acima do normal para a empresa-alvo. Observe que isso tem o efeito de garantir que os acionistas da empresa-alvo capturem valor esperado da atividade de fusão e aquisição, se houver um processo de disputa de outras empresas pela compra dessa empresa-alvo. E o que diz a pesquisa sobre os retornos de fusões e aquisições? As empresas adquirentes, em média, não criam valor por meio de atividade de fusão e aquisição. E ainda assim, a atividade de fusão e aquisição continua em um ritmo vigoroso. Uma forma eficaz de cobrir esses tópicos é a gente saber que a maior parte da pesquisa que é feita sobre criação de valor na atividade de fusão e aquisição é baseada na reação do mercado de ações ao anúncio da atividade de fusão e aquisição. Isso reflete a avaliação do mercado sobre o valor esperado dessa atividade de fusão e aquisição. Esses estudos, então, eles analisam o que ocorre ao preço tanto da ação do adquirente quanto ao preço da ação da empresa-alvo. Portanto, pode-se ver quem está capturando qualquer valor esperado que possa ser criado. A maioria das pesquisas de criação de valor de fusão e aquisição usa uma metodologia conhecida como retornos anormais cumulativos. Essa metodologia, na verdade, é um estudo da reação do mercado ao anúncio da fusão, como a gente já falou. Como tal, o valor estudado nessa pesquisa é o valor que o mercado coletivamente espera que a atividade produza, atividade de fusão e aquisição. O que é convincente sobre essa metodologia de pesquisa é que os pesquisadores podem ter certeza de que estão examinando os efeitos do anúncio sem qualquer tipo de ruído confuso de outros eventos. Outro recurso atraente é que os pesquisadores podem ver quem está capturando valor, a empresa adquirente ou a empresa-alvo. Uma verdadeira indústria de pesquisadores vem examinando o desempenho econômico da atividade de fusão e aquisição. O interesse em estudar esse desempenho dessas transações provavelmente se deve à própria popularidade dessa estratégia. O consenso dessas pesquisas
feita tanto por pesquisadores de finanças quanto pelos da área de estratégia, é que na atividade de fusão e aquisição o valor de mercado das empresas-alvo aumenta e seus acionistas se beneficiam, mas os acionistas das empresas adquirentes eles ganham em média 0 lucros econômicos gerado, mas todo ele é apropriado pela empresa-alvo. Isso é verdade independente de as empresas estarem envolvidas em fusão e aquisição relacionada ou não. Então, o valor criado flui para os acionistas das empresas-alvo por causa do processo de licitação, de oferta por várias empresas para a compra ou aquisição, para a aquisição da empresa-alvo. Às vezes, essas empresas começam com um lance muito mais alto do que o valor de mercado do alvo para evitar uma guerra de lances. É interessante a gente observar o que acontece em um período de tempo mais longo para uma empresa envolvida em atividade de fusão e aquisição. Sempre há efeitos confusos que podem estar influenciando o desempenho de uma empresa. Na medida que outras coisas além da atividade focal de fusão e aquisição estão influenciando o desempenho da empresa, esta não é uma comparação justa com a pesquisa de retornos anormais cumulativos, que a gente viu que são as reações do mercado ao anúncio da fusão e aquisição. Assim, parece que o mercado de ações pode nem sempre ser preciso em suas avaliações de fusão e aquisição. E por que existe, então, essa desconexão entre a popularidade da atividade, da estratégia de fusão e aquisição, e as evidências de tantas pesquisas sobre o desempenho econômico de tais transações? Se os proprietários das empresas-alvo são os únicos que se beneficiam, o que motiva as empresas a concorrer para comprá-las? As empresas adquirentes podem se beneficiar no longo prazo, mas no curto prazo parece haver pouco incentivo para elas. Isso fornece um bom caminho para a gente examinar as possíveis motivações para fusões e aquisições. A primeira motivação para se envolver em uma fusão e aquisição pode ser garantir a sobrevivência. Se todos os principais concorrentes estão se tornando maiores por meio dessas transações, a empresa pode se envolver em uma aquisição para garantir a paridade competitiva. Essa é uma razão defensiva, como a gente pode imaginar. Outra razão é o fluxo de caixa livre. O conceito de fluxo de caixa, ou seja, os lucros deixados para uma empresa depois de investir em todas as oportunidades de valor atual líquido positivo presentes, isso pode chegar a milhões e até bilhões de dólares, ou seja, um dinheiro extra na empresa. As empresas dominantes em negócios maduros muitas vezes se encontram em tais situações. Para empresas com fluxo de caixa livre, a decisão óbvia deveria ser devolvê-los aos acionistas na forma de pagamento de dividendos ou recompra de ações. A empresa pode optar por não fazer isso, ou os acionistas, devido às altas taxas marginais de impostos, podem preferir que a empresa invista o dinheiro por conta própria. Em tais situações, as empresas podem se envolver em atividades de fusões e aquisições, porque tais transações podem, pelo menos, criar paridade competitiva. Em outras palavras, essa motivação é o mesmo que dizer que há coisas piores que poderíamos fazer com dinheiro extra e que estamos escolhendo o menor de todos os males. Também temos aí problemas de agência. Os gerentes podem ser motivados a se envolver em fusões e aquisições, mesmo quando essas transações não beneficiam os principais, que é o nosso problema de agência que a gente já discutiu anteriormente. Essas motivações podem resultar de reduzir o risco da empresa ir à falência ou do aumento da sua remuneração, porque eles estão agora na gestão de uma organização maior. Em outras palavras, eles estão construindo um império. É importante ressaltar que as questões de agência vêm à tona toda vez que a empresa anuncia uma fusão ou uma aquisição. Também temos a questão da arrogância gerencial.
Então, o dicionário define a arrogância como orgulho ou presunção autoritária, arrogância, né? Então, no contexto da atividade de fusão e aquisição, isso significa que os gestores podem se envolver em uma fusão ou aquisição, mesmo quando a evidência é clara sobre o fato de que o valor econômico para a empresa adquirente é zero. O argumento feito pelos gestores aqui é que eles podem fazer melhor na gestão da empresa-alvo e assim produzir mais lucros do que podem os atuais gestores dessas empresas. Ir contra a sabedoria convencional pode ser devido ao excesso de confiança em suas próprias habilidades. Cada uma dessas 4 razões anteriormente analisadas, elas têm uma conotação tanto negativa, na medida em que cada uma sugere que os gerentes não possuem uma estratégia de criação de valor verdadeira que beneficiará os acionistas. A motivação final para a atividade de fusão e aquisição é o fato de que, embora a atividade em média gere lucro econômico zero para as empresas adquirentes, nem sempre isso acontece. A noção de média significa que algumas atividades de fusão e aquisição criam valor econômico negativo, enquanto outras criam valor econômico positivo. O fato de que algumas empresas criam valor econômico positivo na atividade de fusão e aquisição pode estimular algumas empresas a buscar também essa estratégia. Às vezes a organização vê algo na aquisição da empresa-alvo que o mercado não vê. Das 5 razões apresentadas, esta parece ser a que faz mais sentido estratégico sob a ótica dos acionistas. O próximo item, então, a gente analisa as fusões e aquisições e a vantagem competitiva sustentável. Então, gerar valor com a atividade de fusão e aquisição é muito parecido com o que foi discutido em outras estratégias. Alguns gestores são melhores nisso do que outros. O valor pode ser criado fazendo negócio e ou operando a empresa combinada. Uma estratégia de fusão e aquisição pode gerar vantagem competitiva sustentável? Sim, se as habilidades dos gerentes atenderem aos critérios do modelo VRIO. Então, os gerentes podem ser bons em reconhecer e explorar economias potencialmente criadoras de valor com outras empresas. Os gerentes podem ser bons em fazer negócios ou os gerentes podem ser bons em ambas as coisas. Um dos motivos anteriormente mencionados para a atividade de fusão e aquisição foi que, embora a média dessa atividade não produza lucros econômicos para as empresas adquirentes, a implicação é que algumas delas ganham com essas transações. A discussão aqui é sobre mercado imperfeitamente competitivo. O mercado de controle corporativo, também conhecido como mercado de aquisições, é um mercado criado quando várias empresas procuram ativamente adquirir uma ou várias outras empresas. Somente quando o mercado de controle corporativo é imperfeitamente competitivo é que é possível que as empresas licitantes obtenham retorno acima do normal com a atividade de fusão e aquisição. Ou seja, alguém está vendo alguma coisa que as outras pessoas não veem. A questão é, quando o mercado de controle corporativo é imperfeito? 3 situações resultam em um mercado imperfeito para o controle corporativo. Quando existem economias de escopo valiosas, raras e privadas. Quando existem economias de escopo valiosas, raras e caras de imitar. E quando existem economias de escopo inesperadas e que são valiosas entre as empresas adquirentes, entre a empresa adquirente e a empresa alvo. A gente vai ver cada uma dessas condições agora. Então, economias de escopo valiosas, raras e particulares. Então, a empresa A ela pode ganhar 2.000 acima do retorno normal, porque a economia entre a empresa A e a empresa C existe apenas entre essas duas empresas. A empresa C vale 10.000 para todas as outras empresas do mercado, exceto a empresa A. A empresa A não tem que pagar o valor total de 12.000 porque ninguém mais faria uma oferta racionalmente maior do que 10.000 pela empresa C. Economias privadas, por sua natureza, não podem ser imitadas.
Quando uma empresa-alvo vale mais para um adquirente do que para outras adquirentes, e essa informação não é conhecida por essas outras empresas, nem pela empresa-alvo, existe um mercado imperfeito para controle corporativo. Nesse cenário, mesmo quando a adquirente paga o preço prevalecente pela empresa-alvo, ela tem a ganhar. Quando que isso aconteceria? O valor adicional especial acumulado para a empresa adquirente e apenas para ela pode ser de economias de escopo decorrentes de recursos e capacidades incomuns possuídos pela empresa adquirente. Em outras palavras, essas capacidades não são apenas valiosas, mas também são raras. Em suma, são economias privadas de escopo não disponíveis para outras empresas que desejam adquirir a empresa-alvo. No entanto, o valor da economia privada depende dessa economia permanecer privada. Se outras empresas adquirentes ou a empresa-alvo tomarem conhecimento da economia, o valor normal da economia acima pode se dissipar rapidamente. Pode ser que, se outras adquirentes conhecessem a economia, elas poderiam facilmente imitá-la, caso em que faria sentido para eles aumentarem o preço que eles estão ofertando pela empresa C. Economias de escopo valiosas, raras e dispendiosas para imitar ou onerosas de imitar. No caso anterior, a empresa adquirente bem-sucedida tinha uma capacidade rara que lhe permitia criar valor econômico adicional em combinação com a empresa-alvo, porque essa economia permanecia privada, ou seja, ninguém sabia. O mercado foi considerado imperfeito porque uma empresa adquirente sabia algo que outras empresas adquirentes não sabiam, ou seja, ambiguidade causal. Também pode ser possível que exista uma economia entre duas empresas que seja cara de imitar. Por exemplo, uma empresa pode ter uma vantagem de localização que outras empresas não poderiam imitar sem incorrer em custos excessivos. No exemplo na tela, se a economia entre A e C é onerosa de imitar, não importa se outras empresas sabem. A empresa A ainda pode obter um lucro de 2.000, ou seja, se uma economia for cara de imitar, ela pode gerar um retorno acima do normal para a empresa adquirente, mesmo que outras empresas conheçam a economia. E, finalmente, a terceira condição: economias valiosas inesperadas de escopo entre as empresas ofertantes e a empresa-alvo. Nos dois cenários anteriores, a empresa adquirente bem-sucedida abordou a fusão e aquisição sabendo que ela tinha uma economia privada ou uma economia cara para imitar, que lhe permitia criar valor em combinação com a empresa-alvo. Embora isso seja possível, na realidade o processo de fusão e aquisição é tipicamente complexo, envolvendo inúmeras relações desconhecidas e complicadas entre as empresas. Nesses casos, o acaso pode ter um papel fundamental. Uma vez que tais eventos inesperados ocorrem após a conclusão da transação, o preço pode não refletir tais benefícios, gerando então um lucro inesperado para a empresa adquirente que venceu a competição por adquirir a empresa-alvo. Desnecessário dizer que os gerentes não podem antecipar e se preparar para esses benefícios. Eles simplesmente acontecem depois que a transação foi concluída. No exemplo na tela, a empresa C tem valor de mercado de 10.000. A empresa A compra a empresa C por 10.000, a empresa C passa a valer 12.000. Nesse sentido, economias inesperadas de escopo podem criar valor em uma fusão e aquisição. Embora ter sorte não pareça muito estratégico, às vezes acontecem coisas que são simplesmente sorte. No entanto, a sorte de uma empresa em qualquer área parece melhor à medida que a empresa ganha competências nessa área. Implicações para gerentes de empresas empresas adquirentes ou empresas que buscam adquirir uma outra empresa. A discussão anterior, então, ela indica que o mercado de controle corporativo pode ser imperfeito em certas condições. Faz sentido, então, que os gerentes de empresas adquirentes busquem tais condições e as usem em proveito de sua empresa. O foco, então, agora muda
para essa importante questão: quais são as implicações de mercados imperfeitos para o controle corporativo para os gerentes de empresas que fazem oferta em outras empresas, empresas adquirentes? Em outras palavras, como eles podem tirar proveito dessas condições? Na tela estão indicados rapidamente as regras para os gerentes das empresas adquirentes. A chave aqui é o processo pelo qual as empresas adquirentes aprendem mais sobre a empresa-alvo. Esta é uma atividade importante, mas muitas vezes acaba sendo mal executada na prática. É importante que os gerentes das empresas adquirentes busquem raras economias de escopo. Um bom entendimento de seus próprios recursos e capacidades é o ponto de partida. Os gerentes devem, então, procurar sinergias entre os recursos e capacidades de sua empresa e os recursos e capacidades da empresa-alvo. É provável que tal investigação descarte benefícios óbvios, como redução nas despesas gerais corporativas ao combinar duas empresas, porque elas estão disponíveis para todas as empresas que vão fazer a oferta na empresa-alvo. A segunda regra para os gerentes das empresas adquirentes é manter as informações sobre o processo de oferta e compra sobre as fontes de economia de escopo mais privadas possível. Embora isso possa ser possível quando a empresa-alvo é de propriedade privada, porque os requisitos de divulgação das agências reguladoras em alguns países podem impedir uma empresa adquirente de manter as coisas privadas. Por outro lado, uma empresa não precisa revelar detalhes completos sobre as possibilidades de economias de escopo entre as duas empresas. Também é importante manter as informações proprietárias longe dos alvos, para que os alvos não repassem essas informações para outros potenciais adquirentes, e assim eles aumentariam a oferta na sua própria empresa. Para evitar que a empresa-alvo espere um preço mais alto, o verdadeiro valor dessa transação para a empresa adquirente deve ser mantido em sigilo. No entanto, esse conselho vem com uma advertência: para que uma fusão e aquisição seja bem-sucedida e crie valor, as duas empresas devem estar integradas para explorar essas economias. Manter as coisas escondidas da empresa-alvo pode dificultar a integração bem-sucedida das duas empresas pela empresa adquirente. A chave é encontrar o equilíbrio certo entre divulgar informações para obter vantagem competitiva e facilitar a integração das duas empresas. Os economistas têm o termo maldição do vencedor para se referir à situação em que o vencedor obtém uma vitória de pirro, ou seja, uma vitória que tem um custo tão alto que a vitória perde o valor. Um exemplo: suponha que várias editoras licitem os direitos de publicação de um possível livro best-seller. O processo de licitação, de oferta, aumenta o preço e o vencedor recebe um preço enorme. Esse alto preço tira todos os lucros possíveis do livro. No contexto de fusão e aquisição, os gerentes das empresas adquirentes não devem entrar em uma guerra de preço para que o preço da empresa-alvo reduza o lucro de quem vencer. Observe que as empresas que possuem economias raras e onerosas para imitar não enfrentam essas guerras de preços de oferta, porque os potenciais adquirentes eles não farão lances racionalmente acima do valor de mercado da empresa-alvo. Uma regra geral para os gerentes das empresas adquirentes é fechar o negócio rapidamente. Quando o processo é feito rapidamente, há menos possibilidade de vazamento de informações e dissipação de valor. Muitas empresas costumam fazer propostas preventivas. Esses lances representam um prêmio significativo sobre o preço de mercado prevalecente da empresa-alvo. E a empresa-alvo provavelmente aceitará tal negócio. A chave, porém, é não apressar o processo de conhecimento da empresa-alvo. As decisões de fusão e aquisição devem ser tomadas com cuidado. E as empresas devem dedicar seu tempo ao trabalho preparatório. No entanto, uma vez que o alvo seja identificado, a empresa deve agir rapidamente para consumar o negócio. Um mercado pouco negociado é aquele onde existe apenas um pequeno número de compradores e vendedores e onde as informações sobre oportunidades nesse mercado não são amplamente conhecidas.
o setor provavelmente será fragmentado ou pode estar fora do radar dos analistas de ações. Para empresas adquirentes, as empresas-alvo em mercado pouco negociado são atraentes porque podem capitalizar sobre as assimetrias de informações. Atividades de fusão e aquisição altamente públicas levam a um mercado competitivo onde as empresas adquirentes não são suscetíveis de ganhar. No entanto, em mercados pouco negociados pode haver maiores oportunidades devido à falta de publicidade. E analisamos agora as implicações para gerentes das empresas-alvo. Então aqui a gente tem implicações para os gerentes das empresas das empresas-alvo. Cada uma dessas implicações está relacionada à capacidade de obter retornos acima do normal. O não reconhecimento dessas implicações pode ser a diferença entre retornos acima do normal, retornos normais, ou até mesmo retornos abaixo do normal. Até agora a discussão então se concentrou no que os gerentes das empresas adquirentes podem fazer para maximizar o potencial de criação de valor da atividade de fusão e aquisição para suas empresas. É importante reiterar que as empresas-alvo não são espectadores passivos do processo. Eles podem tomar medidas proativas para maximizar o valor para os seus acionistas. Eles podem fazer isso de várias maneiras e, normalmente, esses movimentos refletem aqueles das empresas potenciais adquirentes, exceto no sentido oposto. Os gerentes das empresas adquirentes foram implorados para manter as informações longe da empresa-alvo por medo de dissipação de valor. O argumento é que as empresas-alvo provavelmente esperarão mais se souberem o verdadeiro valor de sua empresa para o potencial adquirente. Os gerentes de empresa-alvo, então, podem aumentar o valor da transação para seus acionistas se buscarem informações adicionais das empresas adquirentes. Eles devem manter-se informados de seu valor para suas empresas. Criar um mercado competitivo para a transação ajuda a empresa-alvo a obter mais valor para sua empresa. Convidar mais empresas para lançarem propostas ajuda a criar esse valor num mercado mais competitivo. E, finalmente, atrasar a transação ajuda a empresa-alvo. Assim como a empresa adquirente é motivada a acelerar o processo de modo que o vazamento de informações seja mínimo, a empresa-alvo se beneficia quando o processo é atrasado. No entanto, as empresas-alvo não devem interromper a aquisição, pois isso faria com que seus acionistas não recebessem o valor esperado. E agora a gente passa, então, para a organização para a implementação da fusão e aquisição, que é o nosso último item. Então, organizando para implementar a fusão e aquisição. Isso aqui pode ser chamado da discussão do dia seguinte. Uma vez que a euforia de concluir o negócio de fusão e aquisição passa, a verdadeira tarefa de implementar a transação começa. Muitas vezes a implementação pode alavancar sinergias que motivaram a fusão e aquisição em primeiro lugar, ou pode impedir a exploração de quaisquer sinergias. A empresa adquirente deve organizar a empresa-alvo de forma que ela possa ser incorporada à organização sem problemas. Lembrando que a estrutura, as dimensões da implementação são a estrutura organizacional, os controles gerenciais e as políticas de remuneração, conforme a gente tem visto nos estudos anteriores. Então, a gente já falou sobre a estrutura em formato de M, os sistemas de controle e as práticas de remuneração como as 3 alavancas importantes para organizar uma estratégia de diversificação. Uma vez que a atividade de fusão e aquisição é frequentemente o meio pelo qual uma empresa se diversifica, essas mesmas questões aparecem aqui novamente. Então, as empresas adquirentes elas têm um espaço de quanto o alvo deve ser integrado à empresa existente. As empresas-alvo podem operar de forma bastante autônoma ou podem ser integradas
completamente e perder toda a identidade anterior. As empresas que se fundem que se fundem com o adquirente, eles enfrentam os problemas discutidos na diversificação. Os problemas de estrutura, controle e remuneração discutidos lá se aplicam aqui. Além disso, as respostas elas são muito semelhantes. As empresas adquirentes podem decidir integrar completamente a empresa-alvo ou podem decidir deixar a empresa-alvo operar de forma autônoma. Existem questões, então, que são específicas à implementação de uma fusão e aquisição. Essas questões centram-se em uma coisa: a empresa adquirente e a empresa-alvo levaram uma existência separadas até determinado ponto. Elas tiveram histórias separadas, filosofias de gestão separadas, estratégias separadas. O desafio agora, então, é integrar essas entidades bastante díspares. Diferenças tangíveis ou codificáveis, como diferentes sistemas de produção, tecnologias diferentes, diferentes políticas e de recursos humanos, etc. Geralmente, essas diferenças elas podem ser integradas com um esforço consistente. No entanto, a questão de integração mais difícil, geralmente, são as questões culturais das duas empresas. Essas diferenças elas são marcadas por elementos intangíveis, como propensão ao risco, estilo de comunicação, entre outros. Normalmente são muito mais difíceis de integrar do que elementos tangíveis. O problema provavelmente será agravado quando a aquisição for hostil e houver uma mentalidade distinta de vencedor e vencido. Assim, os altos níveis de integração exigem maior harmonização cultural, que pode ser uma questão de combinar elementos de ambas as culturas ou essencialmente substituir uma cultura por outra. Alguns adquirentes eles consideram os problemas de implementação um custo adicional da transação. O custo de integração às vezes é fatorado no preço da oferta de aquisição, na medida em que a empresa adquirente está ciente desse custo. A integração cultural é uma função do nível em que a empresa adquirente decide integrar a empresa-alvo. As empresas adquirentes podem enfrentar algumas surpresas no que diz respeito à integração cultural. As empresas que são muito boas em lidar com integração podem obter vantagem competitiva dessa capacidade em si. E essa capacidade, às vezes, é bastante onerosa de ser imitada por outras organizações. Com isso, a gente fecha este estudo sobre fusões e aquisições. A gente se encontra no próximo estudo, que vai encerrar as estratégias em nível corporativo, que é a internacionalização, a nossa última das 5 estratégias em nível corporativo, e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!